Muito bom. Vamos dando sequência a este culto. Eu queria levar os irmãos lá em Lucas capítulo 9, versículo 57. Amém? O Bruninho. Lucas 9, 57 em diante, uma palavra muito conhecida da igreja, não sei se é praticada, porque pelo que nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, essa palavra está perdendo um pouco de valor. Embora a Bíblia nunca perde de valor, né, irmãos? 9:57, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Disse outro, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhes observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiramente dos que estão na minha casa. E disse-lhe Jesus, aí que eu quero guardar, que vocês guardem isso aqui. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, eu te peço a tua bênção, os teus cuidados com esta palavra. Que ela seja, Senhor, agora, Pai, tocada em cada vida, em cada coração, e que ela faça tudo aquilo que lhe apraz. Abençoa assim a tua igreja, a tua obra, manifeste a tua glória, em nome de Jesus. Eu quero ficar aqui, queridos, não da disposição de algumas pessoas que dizem assim, Senhor, eu quero te seguir. Porque qualquer imposição, qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer circunstância, tira dessas pessoas aqui o desejo, a vontade de estar na casa de Deus ou de estar nos átrios do céu. Não é simplesmente estar na igreja física, mas estar na igreja espiritual, no corpo de Cristo Jesus. E Jesus diz assim, ninguém que põe a mão no arado, significa ninguém que conhece, ninguém que já recebeu a sua glória, pode, meus irmãos, parar, ou deva parar, porque aquele que põe a mão no arado não pode, não deve, não está proibido, vamos dizer assim, pelo Senhor, de olhar para trás. E muitas vezes as pessoas olham para trás. Então, se eu for dar um tema para esse culto, para essa palavra, eu diria assim, olhar para trás. É um pecado, irmãos. Quando você olha para a circunstância, olha para o seu passado, porque o nosso passado, com certeza, queridos, não foi um bom passado. No nosso passado houve situações, circunstâncias que nos trouxe muita tristeza, mas tem muitas pessoas que estão lá atrás, olhando lá para trás. Aquela famosa conferência, né? Às vezes, de vez em quando, dá uma olhadinha no baú e cavucar o baú para achar aquilo que às vezes aborreceu, entristeceu, magoou as pessoas. Há pessoas que sofrem demais com as derrotas, com os traumas, né? E não consegue se levantar, não consegue deixar isso para trás, não consegue perdoar, vamos dizer assim, ou entender que o perdão é de Deus e que se nós nos colocarmos assim diante do Senhor, nós vamos conseguir vencer. Então, aonde eu quero levar vocês? Eu quero levar vocês lá. Um exemplo muito claro disso está lá um exemplo claro e vitorioso, né?
está lá em 2 Samuel. Aí eu quero entrar agora na palavra mesmo. 2 Samuel. E vamos ver um exemplo de uma pessoa extremamente importante nos caminhos. Capítulo 10, 12. 2 Samuel. Deixa eu achar aqui que eu... Já achou aí, filha? Ah, já. Não, é 12. 2 Samuel 12. 12. Vamos lá? Que diz assim. Capítulo 12, versículo 13. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu, versículo 12, né? Mas eu farei esse negócio perante todo o Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerá. E vai dizendo a palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho para trás, no versículo capítulo 11. Deixa eu achar a palavra certinha aqui, irmãos, que eu acabei não anotando aqui. Se vocês acharem, por favor, quando Davi está em jejum pela criança. Aqui, já achei. Capítulo 12, versículo agora 19. É um pouquinho mais para frente, né? Vamos versículo 18. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. Essa criança era a filha de Betseba, né? Aquela mulher na qual Davi se prostituiu. Aí Davi peca contra Deus. E diz a palavra que esta criança, ela veio a falecer, ela morreu. Mas antes dela morrer, Davi jejuava, Davi clamava, Davi colocou o seu rosto no chão. Davi, então, chorou diante do Senhor, pediu a Deus que Deus tivesse misericórdia da criança, mas a criança veio e morreu, né? A criança morreu. E disse-lhe Davi, eu estou no capítulo 12, não é isso, irmãos? Versículo 18, né? Sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo criança, ainda vive. Lhes falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz, como, pois, lhes diremos que a criança é morta. Estavam preocupados em dizer a Davi que a criança já estava morta, porque mais mal lhes faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. E aí Davi, ele faz algo aqui que chama minha atenção. Quando se fala de olhar para trás, até naquele momento Davi estava entristecido, estava preocupado, estava angustiado, estava nervoso, fazia jejum, fazia clamor a Deus, ficava em oração. Ficou, meus irmãos, 7 dias sem comer praticamente, em jejum pela criança. Mas aí veio a palavra: a criança é morta.
Ora, se você recebe uma palavra dessa, a impressão que dá é que a partir desse momento, Davi então vai entrar num sofrimento muito maior. Mas o que acontece, amados? A criança é morta. Bom, e Davi faz algo extraordinário no versículo, então, versículo seguinte, no versículo 20. Então Davi se levanta da terra, se lavou e ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhes puseram pão e comeu. Então o que Davi fez? Davi encerrou, naquele momento que a morte da criança era anunciada ao seu coração, ele reverte toda aquela situação de angústia, de tristeza, de jejuns, de oração, ele reveste agora em adoração, ele se levanta. A Bíblia fala que eles jogavam cinza, né, sobre a cabeça, rasgavam as suas vestes, vestiam pano de saco. Tem um que veste pano de saco hoje, né? Mas isso aí tem que ficar no passado, irmãos. Isso aí ficou para trás. Se Davi olhasse agora então para trás, ele poderia então se revoltar contra Deus, murmurar contra Deus, criar uma outra situação, mas não. E depois que ele sabe que a criança faleceu, ele faz totalmente ao contrário. Ele se levanta, toma um belo de um banho, tira aquela roupa que eu vou mostrar para você o que essa roupa representa, o que a criança morta representa na vida de Davi, e ele se levanta, ele lava as suas vestes, ele se unge novamente, e uma coisa que ele faz que é tremendo, irmãos. Nós vimos lá que deixa primeiro enterrar os meus mortos. Então é voltar para trás. Deixa eu fazer primeiro isso, é voltar para trás. Não, Jesus disse, toma a minha cruz e segue-me. E Davi faz ao contrário. Ele faz totalmente ao contrário. Ele se levanta. E isso me chama muito a atenção. Depois da morte do seu filho, Davi então se levantou, se alimentou, além de se alimentar, ele se lavou, ungiu-se e vestiu vestes de rei, irmãos. Tirou o pano de saco, tirou aquela situação de tristeza, de angústia, e se vestiu de rei. O que, então, ele estava fazendo? O que nós podemos aprender nesses versículos? Ele estava se livrando de todos os resquícios, né, daqueles dias de amargura. Então, meus irmãos, o nosso passado, muitas vezes nos entristece. O que Davi estava fazendo aqui é arrancando tudo que pudesse ser passado, toda a sua história, porque ele pecou em oculto, diz a palavra, e ele receberia de Deus a sentença. Aconteceu situações na vida de Davi depois, devido ao seu pecado. Mas pela criança, ele se livra desse momento de amargura, ele tira o suor do seu corpo, né? O cheiro do suor, aquela poeira que ele jogou sobre a cabeça, aquela cinza. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que toda a aflição que estava sobre a vida de Davi tinha que ser removida. E foi removida naquela hora, quando ele se levanta diante de Deus e assume o seu papel de rei. Posso ouvir um amém? Estão me entendendo? Ele reconheceu que precisava tomar um banho, sim, mas da graça e do poder de Deus. Se levantar, meus queridos. Embora toda aquela consequência do seu pecado estava trazendo sobre ele situações, ele precisava tomar um banho da graça de Deus, para que a amargura, para que o ódio, para que os ressentimentos que pudessem vir sobre a sua vida, fosse então destruído pelo poder de Deus. E tem muitas pessoas que guardam o passado. Meus irmãos, morreu a pessoa, guarda lá um lugar, ninguém toca no guarda-roupa, porque a roupa daquela pessoa não pode ser tocada, no seu sapato,
fica remoendo, meus irmãos, com aquele sentimento de morte dentro dele por muito tempo. Isso não é bom. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não é isso que Jesus disse? Então, queridos, Davi aqui me dá um exemplo de que nós precisamos compreender a vida. A partir do momento que você recebe Cristo Jesus, o que você então manifesta. E é isso que nós precisamos entender. Davi, se ele ficasse naquele momento ali, naquela criança, ele estaria criando sobre si um sentimento de luto, né? Isso traria para ele, para o seu reino, para a obra de Deus, porque você sabe que Davi é a descendência de Cristo, né? Salomão, que é o seu próximo filho, foi rei de Israel, e toda a raiz de Davi, né, chegando até Jesus Cristo. Então, havia um propósito na vida de Davi, e esse propósito Deus não poderia deixar de cumprir. E ele se veste como rei, e ele joga então o pano de saco do fora, ele toma-se banho, ele se cobre com a graça do Senhor Jesus, e então ele passa a viver agora pós o falecimento do seu filho. Quando ele fala tirar a roupa, meus irmãos, é exatamente tirar as roupas da morte, daquilo que estava levando Davi à morte, e trocando as vestes para as vestes sacerdotais, para as vestes de um homem, agora na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele tirou, meus irmãos, a tristeza do seu coração, e ele troca mesmo no lugar da tristeza, ele coloca então alegria. Pode alguém se alegrar com a morte? Pode. E deve se alegrar com a morte, porque a morte ficou no passado, irmãos. Nada poderia ser feito. E aí eu disse para os irmãos que tem pessoas que têm muita dificuldade de deixar o passado para lá. Está sempre remoendo. Qualquer circunstância na família, qualquer palavra, você falou isso há 10 anos atrás, então falta de perdão. A pessoa magoou faz 20 anos, até hoje não perdoou, porque não consegue deixar o seu passado. E o que o Davi fez? Ele abandona o seu passado. E a Bíblia me orienta o seguinte hoje: se espelhe em Davi e deixa o seu passado. Deixa Deus trabalhar no seu presente, no seu hoje. O passado, meus irmãos, era morte, era tristeza, era sentimento de perdas, de angústias, né? Ressentimento de tristeza, de mágoas, que tudo ficou para trás. Aí ele faz uma segunda coisa, além de se levantar, além de tomar banho, além de se ungir, ele diz a palavra que ele vai para a casa do Senhor. É o melhor lugar para quem perdeu ou deixou o seu passado. Viver um presente diante de Deus. Então diz a palavra que ele vai para a casa de Deus, coisa que ele não fazia há algum tempo, porque ele estava ali naquele sofrimento com o seu filho que estava enfermo, né? Ele vai para a casa de Deus. Ele não procurou um profeta, ele não procurou um irmão mais santo da igreja, mas ele foi buscar e se dobrar diante dos pés do nosso Deus, do nosso Pai, no templo do Senhor. E o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 27, e aí eu queria que a minha querida Carolzinha colocasse para mim, no Salmo 27, Salmo 27. De quem é esse salmo, queridos? Davi. Olha o que ele fala no salmo. O Senhor é a minha e a minha. A quem temerei? O Senhor é a força da minha, não da minha morte, da minha vida. De quem recearei? Versículo
quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos se investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Então, meus irmãos, ele fala na sua palavra também aqui, do versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Então aquele Davi lá atrás, já é um Davi morto. Que eu possa, e agora um Davi vivo aqui, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O homem aqui transformado agora, pela graça e pelo poder de Deus. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu, e no oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então ele indo para a casa de Deus, quer dizer, ele entendeu o seguinte, que a vida estava na casa de Deus, que a unção estava na casa de Deus, que a palavra estava na casa de Deus, que a direção para a sua vida como rei estava na casa, no templo do Senhor Jesus. Agora a pergunta que não quer calar: você tem lutas e aflições, tribulações nesse mundo, sim ou não? E o que nós fazemos com as lutas, circunstâncias e tribulações? Corremos de Deus, como muitos correram, ou permanecemos, meus irmãos, na casa do Senhor? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Nós não podemos, devido à circunstância, deixarmos a obra de Deus. Eu me lembro que uma pessoa deixou a igreja porque disse que o pastor tinha um bigode feio. Veja se isso é motivo para deixar a casa do Senhor. Está certo, tinha razão na questão do bigode. Mas, por favor, me ame. Mesmo assim, né? É uma coisa que não dá para entender, amados. Por coisinha, circunstância, nós estamos vivendo nos dias de apostasia, irmãos. O amor de muitos, por multiplicar-se a iniquidade, vocês estão vendo que o mundo está vivendo iniquidade, dia após dia, violência após violência. Aquilo que é certo está errado, aquilo que é errado está certo, aquilo que é bom é ruim, aquilo que é ruim é bom, está tudo trocado, os valores estão trocados. Então, queridos, a pergunta que não quer calar: a quem você tem recorrido? A quem você tem buscado socorro? Ao profeta? Talvez possa até ter uma palavra de consolo para você. Ao irmão mais santo da igreja, talvez ele possa até te abraçar. Mas o que vai te dar graça é o abraço de Cristo, a obra de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o lugar, meus irmãos, consagrado para que você busque adoração ao Senhor. Muitos têm deixado a igreja. E quando se fala, meus irmãos, de vir para a igreja, sempre há uma situação. E o diabo é muito esperto nesse aspecto, e ele cria situação mesmo. Sabe, meus irmãos, a manifestação do seu coração em volume, em voz, o diabo toma isso, e a intenção do seu coração, que é às vezes contrária à que foi de Davi, em vez de buscar a Deus na igreja, você se afasta. Não vou não, porque eu tô com um resfriado. Meu irmão, nunca na igreja eu perdi um culto por causa de resfriado, por causa de dor na minha coluna. Já cheguei a vir para a igreja torto com a coluna, mas eu não deixo os atos de Deus por qualquer coisa, e o diabo sabe muito bem disso. Amém, queridos? A gente é fiel ao Senhor, na sua casa, naquilo que Deus pede para o nosso coração. Vai para o Salmo, por favor. Olha o que Davi fala no Salmo 84, versículo 10. Se tem alguém dentre vós doente, amados, chame os presbíteros, diz a palavra. Agora é o contrário. Se tem alguém de vós doente, fique em casa. Não vem para a igreja não. Você vai contaminar. Você vai transmitir. Ora, se você estiver com a sua máscara, né? Está seguro.
Porque vale mais. Olha o que o salmista fala. Quem é esse salmo, irmãos? De quem é esse salmo? Mas vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000 dias. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Vamos questionar Deus. Vamos, meus irmãos, não, nós vamos reparar os nossos erros, nós vamos pedir perdão ao Senhor, como Davi fez. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou homem pecador. Senhor, misericórdia da minha vida, no Salmo 51 diz. Ele fala, eu prefiro estar na casa do Senhor do que na tenda da impiedade. Significa, meus irmãos, muitas vezes nós trocamos a casa do Senhor pela tenda da impiedade. Ou, meus queridos, do nosso próprio entendimento, né? Agora, para estar na casa do Senhor, precisamos reparar os nossos erros. Veja Samuel, lá, quando fala em Samuel, não vou voltar em Samuel, mas depois vamos voltar, Samuel 11, 13, vai. Samuel 11, 13. Que diz assim, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, no versículo 26 agora. Versículo 26. E instalando Absalão com ele, deixou ir. Peraí, acho que eu estou no versículo errado aqui, peraí. 11, 23, é isso que eu falei? Não? É 2 Samuel. É isso, desculpa, eu estava lendo no versículo 12, capítulo 12. Ele disse ao mensageiro ao Davi, na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. E no versículo 26, e ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, aqui que eu quero que o irmão guarda, e passado o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, e lhes foi por mulher, e ela lhes deu um filho, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. Então Davi tenta aqui de alguma forma reparar. Aqui está falando do momento que ele recebe, que ele coloca Urias, marido de Betsaba, né, na linha de combate, para que ele fosse, olha a ideinha do homem aqui, para que ele fosse morto e ele então pudesse depois, lógico, coabitar com essa mulher. Ora, meus irmãos, depois que tudo isso aconteceu, isso foi mal aos olhos de Deus, Davi haveria de colher aquilo que plantou. Então ele procura, a partir desse momento, restaurar os seus erros. Assim que morreu, em vez de deixar aquela mulher desamparada, porque agora está desamparada, era viúva, naquela época era complicado, então o que ele faz? Ele toma para si aquela mulher e a transforma em sua mulher. Aí gera o quê? Gera um filho que logo Deus recolhe. Gera um filho do pecado de Davi. Então guarda isso. Gerou filho de pecado de Davi. Agora, Davi precisaria ser muito corajoso, e ele foi corajoso, de buscar a presença de Deus e restaurar então os seus erros. E ser corajoso, meus queridos, é perseverar no chamado de Deus, é independer da circunstância que ele está vivendo,
é ter firmeza no seu coração, convicção, intrepidez, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que ele está buscando, e ter ousadia de entrar na presença de Deus com todo aquele pecado que estava sobre as suas costas. Agora, deixa eu fazer uma simbologia aqui. O primeiro filho de Davi e de Betseba, Seba, morreu, mas eles tentaram de novo, sim ou não? Nasceu quem? Salomão. Nasceu o segundo filho dele. A primeira criança simboliza o pecado, a morte, a tristeza e o juízo de Deus. Se você olhar aqui direitinho em Samuel, você vai ver que que isso trouxe muita tristeza, trouxe pecado na vida de Davi, trouxe morte na vida de Davi, trouxe o juízo de Deus. Tanto é que ele teve que colher aquilo que ele fez em oculto, ele teve que colher aquilo em público. Deus fez com que ele colhesse em público. Aquilo que ele fez com Urias, aconteceu com ele em público, de uma forma muito mais terrível. Agora, a segunda criança, foi o rei Salomão, é figura do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da vida de Deus e da alegria de Deus e a paz de Deus e as promessas de Deus com vitórias e bênçãos celestiais. Olha como é que foi, se nós olharmos para a história de Salomão, né, como ele foi abençoado por Deus. Então, o primeiro, meus queridos, foi a figura da morte, do pecado, né, da tristeza e do juízo. O segundo, da misericórdia. Então, nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Nós éramos uma criança, e a Bíblia fala que quando nós nascemos do Senhor, nós nascemos como menino, né? Uma criança recém-nascida. E somos tratados até com leitinho racional. Quando nós estávamos, meus irmãos, na questão do mundo, essa pessoa que estava lá, essa criança tinha que morrer. E ela morreu. E logo, queridos, que recebemos a graça, nós recebemos também a vida, o simbolismo, né, do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus e do favor de Deus. Essa primeira criança, ela não teve nome. Alguém sabe o nome dessa criança? Ela não recebe nome na palavra de Deus. E ela morre. Mas a segunda criança já recebe o nome. Na Bíblia fala de Gedidias, que quer dizer, está lá em 2 Samuel 12, 25, que quer dizer que ele é amado de Deus, que ele é separado de Deus, que ele é escolhido de Deus. E no versículo, na sequência, diz que a palavra em hebraico, quer dizer, o nome dele em hebraico quer dizer shalom, quer dizer paz. Então Deus restitui a paz à vida do rei Davi, através do seu filho, que seria depois aquele que construiria o templo, que seria ricamente abençoado com sabedoria e com muita graça. Amém? Então diga assim, nós não tínhamos um nome, mas Deus nos deu um nome. Amém? E o nosso nome hoje é paz. Né? Nosso nome hoje, tem até um louvor que é assim, o seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro e o seu nome é príncipe da paz, que é o nome de Salomão, que é o nosso nome hoje, representando hoje a igreja do Senhor, o reino de Deus. Quando Davi, ele se reveste novamente, ele se veste como o rei de Israel, irmãos. Ele volta a ser o rei de Israel. E quando nós nos vestimos de Cristo, nos vestimos como rei, né? Como sacerdócio real, para que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém? Eu fui um pouco rápido, eu não sei se vocês entenderam direitinho, mas como o tempo nosso é curto, essa ministração seria para domingo, né? Mas como o nosso tempo aqui é curto, vou ser um pouco rápido.
O primeiro homem, ou a primeira criança, ela representa o tempo da adversidade em nossas vidas. Eu fui conhecer Deus com 27, né, bem, mais ou menos. Casamos com 25. Eu com 27 anos, mais ou menos, que eu me converti ao Senhor. Então, houve um tempo de adversidade na minha vida. Um tempo da loucura, um tempo desse mundo, um tempo da morte na minha vida. Os meus amigos hoje, a maioria deles já morreram. Morreram com drogas, morreram por ser assassinos, morreram por situações que o mundo gera, né, dentro de nós. O pecado gera, como gerou em Davi ali o pecado. Então, queridos, foi o tempo da adversidade. Agora, eu preciso deixar esse tempo para trás e colocar a mão no arado e seguir para... O arado nunca ara para trás, meus queridos. O arado sempre ara para... O que é o arado? É aquele que abre a terra para receber a semente de Deus. Então, o meu esforço, a minha dedicação, a minha fidelidade, o meu amor pelo ministério, o meu amor pela palavra, por Jesus Cristo, vai rasgando a terra para que a semente dessa palavra caia em boa terra e produza frutos para Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda criança? E o nascimento nosso agora? Nós nascemos para ser, meus irmãos, vitorioso e vivermos um tempo de bênçãos diante de Deus. Diga assim: eu sou abençoado. Não há razão para você estar aqui se não for pelas bênçãos de Deus. Ninguém estaria aqui se não fosse pela bênção de Deus, irmãos. Nós somos abençoados. Nós temos já uma identidade hoje. Já não somos mais uma criança morta. Hoje nós somos, meus irmãos, uma criança talvez ainda, crescendo no Senhor, mas uma criança vitoriosa. Nós não estamos olhando agora, eu preciso enterrar meu pai. Nada disso, irmãos. Deixa isso para lá. Deixa Deus fazer a obra, né? É isso que Jesus estava dizendo. Coloca a mão no arado, vai para frente, meu irmão. Deixa que tudo se resolva. Então nós somos o quê? Vitória de Deus. Nós somos o quê? A bênção de Deus, o favor de Deus manifestado na minha vida, na sua vida, na vida da Célia, na vida da Aldenir, da Luciene, do Bruno, da Tatiane, que não veio hoje, da Carol. Né, Carolzinha? Da nossa irmã. Oh, meu Deus. Oi? Eu ia falar Zita só, né? Mas ele fala Zita de vez em quando, né? A irmã Zita, o irmão Heron, né? O Asterinho, a nossa irmã Elizabeth, o Davi, a Bia, né? E os irmãos que nos assistem pela internet. Não é verdade, queridos? Eu chego na seguinte conclusão, que eu quero agora, encerrando essa palavra, colocando essa palavra no coração de vocês. Eu quero dizer para você assim, queridos, aguente firme. Seja firmes nos caminhos de Deus. Siga em frente. Não pare de jeito nenhum. Vão chegar para você, para que igreja, para que culto, para que estar na obra na quinta, no domingo, no sábado com os jovens. Vão chegar para você, vão te oferecer. Não precisa nada disso. Deus é Deus, independente do pastor da igreja. Siga em frente, esteja firme diante do Senhor. Porque nada pode parar você. Nada. Nenhuma palavra estranha, nenhuma seta inflamada, nenhuma circunstância dessa vida vai poder te parar, querido. Então esteja firme diante do Senhor, né? As vitórias de Deus sempre serão maiores do que as derrotas, do que o sofrimento que esse mundo tenta colocar sobre nós. As vitórias de Deus é maior, queridos. Guarda isso no coração de vocês. Siga em frente. Não importe o que acontece, continua o que está acontecendo. Continue marchando. Lembro vocês daquele tempo lá no Egito. Aqueles que estavam firmes olhando para Deus, perseveraram até o fim. Entre milhares de pessoas, queridos, apenas 2 entraram na terra de Canaã. Calebe e
Josué. Perseverança, irmãos. Seguir em frente, independe. Eu quero crer que Josué quis jogar a toalha muitas vezes, quis matar algumas pessoas. Josué estava louco para estrangular alguns irmãos, assim como eu também, às vezes, eu tenho essa vontade. Mas, meus queridos, vamos seguir em frente. Vamos para a obra de Deus, amém? Não importa o que esteja acontecendo, continue, marche. O Altíssimo, o nosso Deus, tem vitória na sua vida. Amém? Deus tem vitória para você, meu irmão. Tem vitória para a sua casa. Aí a gente olha para a circunstância, como é que a gente vai vencer isso? Espera no Senhor, confia, entrega na mão dele, ele tudo vai fazer, diz a palavra do nosso Deus. Amém? Louve a esse Deus, faça como Davi, vem para a casa do Senhor, vem adorá-lo. Muitas vezes chegamos aqui, meus irmãos, às vezes cansados, às vezes chateados com alguma circunstância, às vezes aborrecido com alguém. Chegamos aqui, às vezes, com a preocupação de alguma coisa. Quando entra na casa do Senhor, você fala assim, meu Deus, como é bom, né? Aí você sai daqui leve, amanhã a gente resolve tudo isso. Deus vai nos dar condições de perdoarmos, de mudarmos as nossas atitudes, e Deus vai crescendo em nossas vidas. Glorifique esse Deus, glorifique todo o tempo, querido, em todo momento, porque há grandes bênçãos de Deus para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. É que às vezes nós cansamos, a gente ora 1 ano, Deus não respondeu a minha oração. 2 anos, Deus não respondeu a minha oração. 3 anos, não vou orar mais não. Deus está longe, Deus nunca responde. Que Deus é esse que não me responde? Você talvez 3 anos, no outro dia, talvez você receberia a bênção e você desistiu de Deus. Então não desista de Deus. As coisas vão piorar? Vão. Vai haver guerras? Vão. Vai haver mortes? Vai. Vai haver situações nesse mundo? Vai. Mas você, meu irmão, é de Deus. Você é o templo do Deus. Faça como Davi. Levanta-te. Lava as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Se unja da graça de Deus, em nome de Jesus. E vá para o templo. Venha para a igreja para adorar a esse Deus maravilhoso. Nunca desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Amém? Nunca desista de Deus. Para lá na frente você fala assim, meu Deus, Senhor, quanto eu vou ter que colher tantas coisas que eu plantei que não deveria ter plantado. Amém? A Bíblia fala assim, enquanto é hoje, enquanto é dia, adore, glorifique, exalte o Deus de Israel. Posso ouvir um amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos faça ver como Davi viu, que não adiantava lamentar a morte da criança, porque o Deus de Israel estava ali, aguardando ele se levantar para servi-lo e servi-lo como ele serviu. Foi um dos maiores reis de Israel. Amém, queridos? E ali estava no começo do seu reinado. Então, por exemplo, eu fico imaginando se Davi não tivesse caído em si, o que seria da descendência de Davi? Será que lá na frente Jesus Cristo, porque é descendência de Davi, como Jesus Cristo se manifestaria? Como é que seriam as coisas nesse mundo? Talvez Deus tivesse ali então traçado um novo projeto, porque, meus irmãos, foi quebrado, mas não, Davi caiu em si, se levantou, se lavou, se ungiu, se vestiu novamente, isso é gostoso, irmão, se vestir de novo, se revestir do poder de Deus e se colocar no trono, onde jamais ele deveria ter saído para olhar para o pecado, para tomar posse do pecado, para viver o pecado, que trouxe para ele muita coisa depois, mas ele colheu tudo firmado em Deus. Amém, amados? Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe mesmo, que Deus possa trazer riquezas, como ele trouxe riquezas para os seus reis,
que Ele possa trazer riqueza para você também nessa noite. Vamos levantar, vamos orar ao Senhor.